Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando a Semana Santa, preparando-nos para celebrar a grande solenidade da Páscoa do Senhor. A Páscoa que é o fundamento de nossa fé, a vitória definitiva do Filho de Deus sobre a morte e o pecado. Mas quando surgiu a Páscoa? Qual é a sua origem? A palavra Páscoa vem do hebraico Pessa e significa passagem. Nós, cristãos, herdamos esta importante festa do judaísmo. Há pelo menos duas descrições da festa da Páscoa no Antigo Testamento. Veja bem, a primeira enfatiza o aspecto pastoril. Ela consistia na imolação de um cordeiro com cujo sangue se deviam aspergir às entradas das casas ou das tendas, com o fim de preservar a vida das pessoas e dos animais de todos os perigos. A carne era assada ao fogo, comia-se com pão sem fermento, pão ázimo, que ainda hoje é o pão dos beduínos, com ervas amargas, que são as ervas do deserto, e comia-se em situação de quem está de viagem. Esta festa ou rito tinha lugar na primeira lua cheia da primavera, na altura que os pastores partiam com seus gados na busca de novas pastagens. Era a vida que recomeçava com todos os perigos decorrentes da sua própria natureza, perigos que era necessário conjurar e que se personificavam no exterminador, conforme vemos no livro do Êxodo, capítulo 12 e versículo 23. Era para se protegerem do exterminador que aspergiam as portas com o sangue do cordeiro imolado. Foi exatamente este sacrifício, em louvor a Deus, que Moisés teria pedido ao faraó para celebrar no deserto. É este rito pastoril que os israelitas vão assumir como a mais importante festa comemorativa de sua saída do Egito. A segunda descrição da Páscoa aborda o aspecto agrícola. Era uma festa agrícola celebrada na primavera durante 7 dias, onde o povo hebreu agradecia a Deus pela colheita da cevada. Posteriormente, foi incorporado o terceiro e definitivo elemento que formatou, digamos assim, a Páscoa judaica, a passagem da escravidão para a libertação na Terra Prometida sob a liderança de Moisés. Até hoje, os judeus celebram a Páscoa nessa dimensão. É a memória da ação libertadora de Deus junto ao seu povo. Um Deus que não se contenta em observar o seu povo à distância, mas vem salvar e libertar. Nosso Senhor Jesus Cristo ressignificou a Páscoa judaica através do seu sacrifício redentor. Ela passa a ser celebrada como a passagem da morte para a vida, a festa da ressurreição. Amados irmãos, foi graças à ressurreição de Cristo que passamos a ter a esperança de nossa própria ressurreição. Vazia seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado, como bem afirma o apóstolo Paulo. Mas por que a data da Páscoa não é uma data fixa? Porque varia a cada ano. Vamos entender. A origem da data se deve ao fato de que a morte de Cristo ocorreu ao redor da festa da Páscoa judaica. Os evangelhos se referem a esta celebração na passagem bíblica da última ceia, em que Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar esta festa em que os judeus recordavam a saída do Egito. Com o passar do tempo, e embora algumas regiões no mundo não aderissem, a Igreja começou a unificar a data da Páscoa. Desde o primeiro concílio ecumênico de Niceia, no ano 325, a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Caríssimos irmãos e irmãs, a instituição da Páscoa cristã se deu na imolação de Cristo, Cordeiro de Deus e Salvador do mundo. Na primeira festa da Páscoa, Deus libertou o povo da escravidão e proclamou sua aliança com Israel. Na segunda, o próprio Filho de Deus tornou-se Cordeiro imolado para libertar toda a humanidade do jugo do pecado e da morte. O sangue de Jesus, o Messias, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos liberta para sempre, com sua paixão, morte e ressurreição. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Diz o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
Jesus veio ao mundo para cumprir as Escrituras e, por sua vontade, foi crucificado exatamente no dia da preparação da festa da Páscoa, para que a partir de sua morte e ressurreição fosse instituída a nova e eterna aliança com Deus Pai. Amados irmãos e irmãs, não deixemos que os apelos deste mundo consumista desviem o nosso olhar do real significado da Páscoa do Senhor. Preparemos-nos para celebrar este grande mistério. Tudo com Jesus, nada sem Maria.